Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, nós estamos tendo que estudar de casa, né? Então hoje eu preparei um resumo para vocês sobre o modernismo. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir no livro de vocês, podem entrar em contato comigo e nós vamos tirando as dúvidas e respondendo às atividades propostas, ok? Então vamos iniciar. Vocês estão na segunda fase do modernismo, é o assunto que nós estamos estudando. A segunda fase do modernismo, ela ocorreu de 1930 a 1945, ok? Então nós vamos ver um pouco do que aconteceu durante esses anos, como que os artistas se desenvolveram, o que eles publicaram, o que é importante para a gente, né, para nós estudarmos, ok? Então vamos iniciar aqui com o contexto histórico. O contexto histórico da época é o seguinte: foi um período conturbado, pois aconteceu após a crise de 1929 em Nova York, que foi a depressão econômica. Vocês com certeza conhecem essa crise econômica muito grande que ocorreu neste ano, no ano de 1929. Muitos países estavam mergulhados numa crise econômica, social e política. Essa é uma parte do contexto histórico. Isso fez surgir diversos governos totalitários e ditatoriais na Europa, os quais levaram ao início da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá. Nós vemos aqui que o modernismo ocorreu em 1930. Em um ano antes, em 1929, tinha ocorrido a depressão econômica lá em Nova York. E estava ocorrendo também a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939, certo? Tudo isso, o modernismo estava no meio dessa situação aí. E aqui no Brasil não foi diferente, né? Também estava passando por turbulências, por problemas, e foi o início da Era Vargas e o fim das oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, denominada de política do café com leite. E com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, a ditadura no país também se aproximava com o Estado Novo. Então o Brasil não ficou para trás, né? Também enfrentou problemas nessa época. E assim como na Europa, também enfrentou o governo ditatorial. Dando continuidade, nós vamos ver aqui algumas características gerais do modernismo, ok? O modernismo na segunda fase ele é dividido entre poesia e prosa. Nós vamos ver primeiro só a poesia, depois a gente vê a prosa. Mas as características que eu coloquei aqui são as características de uma forma geral, então tanto na poesia quanto na prosa. As principais características dessa fase foram influência do realismo e romantismo, nacionalismo, universalismo e regionalismo, realidade social, cultural e econômica, que vocês vão ver bastante na prosa, crítica sobre a realidade social, sobre a nossa cultura, sobre a economia, a valorização da cultura brasileira, a influência da psicanálise de Freud, a temática cotidiana em linguagem coloquial e uso de versos livres e brancos, que já tinha na primeira fase e continuou na segunda fase. Então vamos ver agora um pouquinho das características da poesia dessa segunda fase. A poesia da segunda fase do modernismo, ela representa um amadurecimento e um aprofundamento das conquistas da geração de 1922. O que isso quer dizer, gente? Nós vimos em sala de aula que no início do modernismo eles eram muito ousados, né? Usavam muito a ousadia, queriam chamar a atenção. E aqui, na segunda fase, nós vemos que há um amadurecimento, um equilíbrio, um aprofundamento das conquistas da geração de 1922, certo? É possível perceber a influência exercida por Mário e Oswald de Andrade, que vocês viram também em sala de aula, que foram dois dos principais escritores do modernismo, sobre os jovens que iniciaram sua produção poética após a realização da Semana de Arte Moderna que nós tanto falamos, ok? Então, continuando.
Na temática, se percebe uma nova postura artística. Agora os artistas passam-se a questionar a realidade com mais vigor. E um fato extremamente importante, o artista passa a se questionar como um indivíduo e como artista em sua tentativa de explorar e de interpretar o estar no mundo. Então ele passa a se questionar como indivíduo, como artista, tentando explorar essa questão de estar no mundo. E o resultado de tudo isso é uma literatura mais construtiva e mais politizada, que não quer e não pode se afastar das profundas transformações ocorridas nesse período, ok? Então agora nós vamos para os principais autores e obras. Quais foram os autores que mais chamaram a atenção nessa época e as obras dele? É importante que vocês leiam algumas dessas obras, porque muitas caem no Enem, certo? Então, e é importante também que vocês conheçam esses autores. Então vamos lá. O primeiro e um dos mais importantes é Carlos Drummond de Andrade. Muitos consideram Carlos Drummond de Andrade o maior nome da poesia brasileira. Ele foi, sem dúvida, um dos maiores representantes, sendo o precursor da poesia de 30, com a publicação de alguma poesia em 1930. Lá no livro de vocês tem falando um pouquinho sobre ele. Na página 41. Carlos Drummond de Andrade formou-se em farmácia, mas vivia em Itabira, Minas Gerais. Das aulas de português e geografia. Na década de 1930, transferiu-se para o Rio de Janeiro e iniciou carreira no funcionalismo público federal. A partir dos anos 1950, passou a se dedicar integralmente à produção literária. Além de novos livros de poesias, contos e algumas traduções, intensificou seu trabalho de cronista, tendo seus textos publicados nos maiores jornais do país. Então, ele ficou muito conhecido e ele é muito importante para a poesia brasileira, certo? Então, é importante que vocês leiam poesias dele, que vocês conheçam as características de Carlos Drummond de Andrade. Depois nós trabalharemos melhor. Cecília Meirelles, um nome também muito importante. Com forte influência da psicanálise e da temática social, é considerada uma das maiores poetisas brasileiras. Desse período, destaca-se as obras Batuque, A Festa das Letras e Viagem. Murilo Mendes. Além de poeta, foi destaque na prosa de 30. Atuou como divulgador das ideias modernistas na revista criada na primeira fase modernista, Antropofagia. De sua obra poética merece destaque Poemas, Bumba Meu Boi Poeta, Poesia em Pânico e O Visionário. Então esses são 3 nomes, assim, uns dos principais autores e as obras deles, mas não são só esses, tá? Vamos ver mais um. Jorge de Lima, chamado de Príncipe dos Poetas. Ele foi escritor e artista plástico. Na poesia de 30 colaborou com as obras Poemas, Novos Poemas, O Acendedor de Lampiões. E um nome bem conhecido, que com certeza vocês já ouviram falar, Vinícius de Moraes. Ele foi outro grande destaque da poesia de 30. Ele foi compositor, diplomata, dramaturgo e poeta. E publica em 1933 seu primeiro livro de poemas, Caminho para a Distância. E em 1936, seu longo poema Ariana, a Mulher. Vinícius de Moraes, gente, ele iniciou de uma forma bem religiosa. Os escritos dele, no início, são bem religiosos. Mais à frente, a gente vê que ele começa a descrever a mulher de uma forma diferente, de uma forma mais sensual. Então, ele muda um pouco a forma de escrever. Eu espero que todos tenham compreendido o conteúdo, que consigam responder às atividades e, como vocês sabem, qualquer dúvida pode entrar em contato. Esse é o modernismo, nós vimos um pouquinho da poesia, tá, gente? Tchau!